Bom, pessoal, o motivo que me traz aqui hoje é um assunto que, em princípio, você pode achar que não tem nada a ver com direito, mas tem tudo a ver, que é em relação ao uso da hidroxicloroquina ou a cloroquina no tratamento da Covid-19. Eu tô aqui hoje para falar sobre isso porque eu recebi muitas perguntas no meu direct a respeito desse direito. Algumas pessoas em dúvida se tem direito a usar a cloroquina, se podem usar, se está permitido, se não está permitido, por conta de toda essa celeuma que tem envolvido o Ministério da Saúde e essa necessidade de se assinar uma recomendação, certo? Longe de mim aqui falar da questão farmacológica da droga ou propriamente médica, até porque eu não tenho competência técnica para isso, habilidade técnica nenhuma para isso. Eu estou aqui para falar sobre o direito do cidadão, do paciente em usar e a obrigação e os direitos dos médicos ao prescrever a hidroxicloroquina ou cloroquina no tratamento da Covid-19. Para entender tudo isso, para entender essa questão de recomendação, a gente precisa entender o que é um protocolo do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o órgão máximo da saúde brasileira, ele que gera os recursos, ele que determina diretrizes e protocolos acerca de doenças e de tratamentos. Um protocolo emitido pelo Ministério da Saúde, que normalmente é assinado pelo seu chefe maior, que é o ministro da Saúde, em relação a tratamento de doença, ele indica diagnóstico, formas de diagnóstico de tratamento de determinadas doenças. Só que esse protocolo, ele deve necessariamente, obrigatoriamente, se basear em evidência científica. E é aí que mora a questão. A cloroquina, ela é uma droga conhecida há mais de 80 anos e é usada no tratamento de reumatismo, lúpus e malária. Então, as evidências científicas que se tem em relação a essa droga são em relação a essas doenças e não em relação à Covid-19. Porém, a Covid-19 é uma doença nova que ninguém conhece tratamento e algumas observações e tratamentos efetuados em hospitais pelo mundo inteiro indicam algum sucesso no uso da cloroquina no tratamento desses pacientes. Baseado nisso, o Ministério da Saúde solicitou um parecer do Conselho Federal de Medicina a respeito do uso dessa droga, uma vez que os médicos brasileiros eles estão submetidos sim ao Código de Ética Médico, ao seu Conselho Federal, o CRM, certo? Que tem nos estados também tem as suas subseções, né? Então, no dia 23 de abril desse ano, o Ministério da Saúde havia feito já essa solicitação de parecer técnico ao CRFM e o Conselho Federal de Medicina respondeu no dia 23 de abril o parecer número 4, 2020. Se você quiser, você pode ler todo o parecer, ele é bem detalhado e é muito didático, dá para você entender tranquilamente lá na página do Conselho Federal de Medicina. E nesse parecer, o Conselho, ele diz que a cloroquina, ele explica que a cloroquina existe uma certa segurança, uma grande segurança no uso do medicamento, por ser um medicamento já manipulado há muitos anos em outras patologias, entendeu? Agora que também existem efeitos colaterais e que não há evidência médica, evidência científica de que o uso da cloroquina tem necessariamente essa efetividade no tratamento da Covid-19. No entanto, em virtude exatamente do momento atual ser extraordinário, dessa pandemia ter pego todo mundo de calça curta, de não haver nada que hoje possa se dizer que existe evidência científica de cura. Em virtude disso, o CRM, ele não recomendou, vejam que é diferente, ele autorizou. Recomendação é obrigatória, a autorização não. Ele autorizou os médicos a utilizar a cloroquina ou hidroxicloroquina nos tratamentos de paciente caso a caso, sempre se obedecendo a duas questões primeiras. Primeiro, o médico obrigatoriamente deverá conversar com o paciente ou com a família do paciente e explicar a ausência de evidência científica da droga, e o médico ou o paciente e a família do paciente deverá assinar um termo de consentimento para o uso desse medicamento. Embora muitos digam que só se pode usar o uso da cloroquina no Brasil nas fases agudas da doença, isso não é verdade. O protocolo do Ministério da Saúde atual, protocolo não, a recomendação atual do Ministério da Saúde e a autorização do Conselho Federal de Medicina, todos dois, eles dizem o quê? Que a
A utilização dessa medicação pode acontecer nas 3 fases da doença. Na primeira, que é a replicação, na segunda, que é a inflamação, e na terceira, que é o caso mais grave, que é o paciente já internado, talvez já entubado. Então, existe a possibilidade do uso da cloroquina nas 3 situações, e isso é autorizado tanto pelo Conselho Federal de Medicina como pelo próprio Ministério da Saúde. Isso responde à primeira pergunta, que é: posso ou não posso? Então, a resposta é: pode. A segunda pergunta, que eu achei a mais absurda de todas. Existe a falta de informação, ou a má informação, ou as fake news, elas acabam confundindo a sociedade, e eu acho muito importante esclarecer. Existe uma história, uma conversa, uma fake news, divulgando que somente o médico nos consultórios particulares, nos hospitais particulares, podem prescrever a cloroquina, que o médico do SUS não pode. Gente, isso é mentira. Médico é médico, todos os médicos estão subordinados ao Conselho Federal de Medicina e logo todos foram alcançados pela autorização do Conselho. Inclusive, essa autorização exime o médico, inclusive, de responder por falta grave no uso da cloroquina. Por quê? O médico não pode usar uma droga, não pode usar um remédio que não seja comprovada sua eficácia naquela doença cientificamente, que é o caso da cloroquina hoje. Porém, nesse parecer, o próprio CFM exclui qualquer tipo de penalidade para o médico que usar durante a pandemia a hidroxicloroquina ou cloroquina, certo? Então, é mentira, é fake que apenas um médico particular pode prescrever. Qualquer médico pode prescrever, desde que atenda aquelas 2 condições que eu falei: explicar ao paciente e pegar o termo de consentimento, ok? Aí vem uma terceira pergunta: e por que os 2 últimos ministros não assinaram esse protocolo que o governo federal tanto quer? Eles não assinaram por uma razão simples: eles são médicos e eles sabem que assinar um protocolo de recomendação de uma droga que ainda não tem a evidência científica necessária é falta grave. Comete-se falta grave, eles podem ser chamados pelos seus conselhos e podem, inclusive, responder por falta grave e até ter suas licenças cassadas. Então, esse é o grande problema, isso é o que está envolvendo essa confusão toda que está na população acerca do uso ou não da cloroquina. O que me faz ver a cada dia o quanto o direito é bonito, porque ele se encaixa em todos os casos, em todas as situações da vida cotidiana. Então, eu passei por aqui somente para esclarecer isso, para que vocês possam entender a diferença entre autorização e recomendação, e que vocês fiquem tranquilos, porque é uma droga barata, o Brasil tem sim estoque dela, e os médicos, em comum acordo com pacientes, podem sim recomendá-las, dependendo do caso do paciente, porque ela tem efeitos colaterais. Determinados pacientes não podem usar essa droga, sob pena de ter agravados outros sintomas. Mas enfim, era isso que eu tinha a dizer, e muito obrigada, uma boa tarde.